Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós vamos falar com o Beto. Ele é bem famosinho aqui em Araçatuba por causa do cursinho Delta, né? Que prepara aí, as pessoas entram nas melhores faculdades. Olha, te fazendo uma propaganda de graça. Obrigado. Mas a história dele é interessante, vamos saber, né, como é que é. Beto, em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo. Obrigado você, é um prazer estar aqui nesse podcast com você, batendo esse papo. Mônica, que é uma figura na nossa sociedade aí de bastante relevância, representatividade e admiração. Voltei a fazer o que gosto, mas vamos ao que interessa. Bora lá. Como é que um engenheiro químico foi parar na área da educação? Nossa, essa história é bem maluca. Eu já começo dizendo que eu quase matei a minha mãe do coração, né? Na verdade, eu fiz engenharia química na Universidade Federal de São Carlos, lá me formei e sempre tive o desejo de entrar para o mundo... Você gostava? Gostava. Na verdade... Dessa área da química? Sempre gostei muito de ciências exatas, né? Tá. E eu acho que muito motivado por professores que eu tive na minha infância, adolescência, juventude. Eu lembro que teve um professor, eu ganhei uma Olimpíada de Matemática, na época tinha a municipal, né? E ele me condecorou com um quadro e... incentivou mais ainda. Incentivou muito, né? E quando eu passei em engenharia química também em São Carlos, super feliz. Ele me mandou, ele era da Câmara de Vereadores, ele mandou um voto de aplauso, foi bem bacana. E eu trilhei por gigantes aí corporativas como a Ajinomoto, Nestlé. E enquanto eu estava na Nestlé, um filho de um gestor meu na época me perguntou: Beto, você não poderia dar uma aula particular de química para o meu filho que presta medicina? Eu falei, como assim, né? Nunca dei aula, ajudava os colegas na faculdade, na escola, mas realmente eu aceitei esse desafio. Você não sabia o que era ser professor. Não tinha de repente, esse discernimento. Né? Mas em 6 meses o ajudando, saía da Nestlé às sextas-feiras, 16 horas, e ajudava esse garoto. E de repente ele conseguiu a sua aprovação em medicina. E aquela celebração, o ter percebido que a sua vida poderia mudar dali para frente, fruto desse ingresso numa grande universidade, numa grande carreira, isso foi uma sementinha. Como é que foi essa sensação aí disso, que você pensar assim, eu posso mudar a vida de uma pessoa, porque, poxa vida, com o meu empenho, com aquilo que eu posso oferecer, eu posso fazer essa pessoa entrar numa universidade muito boa, essa pessoa, eu posso mudar a vida dela, né? Ou seja, ela vai começar uma carreira com aquilo que eu posso entregar. Exatamente. Eu acredito que muitas pessoas têm dificuldades ou ainda não foram agraciadas de encontrar o seu propósito de vida, né? Eu acho que isso é muito importante, esse autoconhecimento, saber quem eu sou, qual é a minha missão aqui nesse mundo, o que eu realmente vou fazer para as pessoas. E eu descobri isso nesse momento que esse aluno foi aprovado. Eu percebi que que nós poderíamos, com o nosso empenho, dedicação... E acho que uma coisa importante da gente falar aqui para os jovens, assim, que não é o fim do mundo se você fez uma faculdade e de repente depois de um tempo, você descobre uma outra vocação, uma outra coisa e não aquela sua primeira formação. E isso aconteceu comigo, aconteceu com você, pode acontecer com um monte de gente. Então não é assim, puxa, eu escolhi uma faculdade, eu fiz a faculdade, eu tenho que ficar nesse ramo o resto da vida. Não é. Exatamente isso. Eu acredito que isso vai muito das habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Eu acredito, como a gente falava, desse autoconhecimento e desse pensamento crítico, sabe? De analisar um senso de observação, uma habilidade analítica para você conseguir verificar cenários, ligar os pontos, tirar as melhores conclusões com criatividade, curiosidade. Isso vai te fomentando o espírito empreendedor. E foi através disso que Mas aí como é que esse professor de uma aula só chegou a onde você chegou? Você já criou uma escola e tudo mais? Isso foi muito engraçado. Eu comecei em 2010, né, com um único aluno. E de repente, em 2016, eu já tinha 180 alunos, somente eu dando aula para esses estudantes, né? Depois a gente chamou outros... Mas assim, você começou dando 180 alunos
Em uma área específica. De ciências matemática, exatas. Química, só de ciências exatas. A gente Física, começou... química, matemática. Isso. Na verdade, esse aluno, quando aprovado, eu percebi esse propósito, o quanto a educação poderia transformar vidas. E, de repente, no momento que eu achei oportuno, eu pedi para sair da Nestlé, que eu brinquei que eu quase matei a minha mãe do coração. Minha mãe falou, nossa, eu não acredito que você fez isso, com 20 e poucos anos, engenheiro químico, trabalhando numa multinacional, você abandona para dar aula de química. Eu conheço uma pessoa que trabalhava, só que era engenheiro na área de automação. Ele foi morar na Suíça, foi crescendo, voltou. Conheço, você pode galgar degraus assim inimagináveis. Mas... Com certeza. Mas você ia ser feliz, será? Esse que é o ponto, né? E o mundo corporativo, que no primeiro momento me encantava, quando eu vivenciei, ele, de certa maneira, me desestimulou. Mas a educação, logo, ela me trouxe esse novo viés. E esse aluno, quando aprovado, obviamente, quando você consegue fazer um bom trabalho, as pessoas começam a te indicar, né? No ano seguinte, eu já tinha 4 alunos. No ano seguinte, 12 alunos. E quando eu cheguei nessa marca... você saiu da Nestlé sem ter esses 180 alunos? Não, foi um processo, né? Quando eu atingi esses 12 alunos, eu falei, cara, eu vou usar o raciocínio lógico, crítico e criativo que a engenharia me deu e vou criar um material estruturado, olhando para as estatísticas daquilo que mais cai nos vestibulares, e montei um curso e dei o nome muito criativo, né, de MFQ, Matemática, Física e Química. Chamei os melhores professores até então, professores de referência em física, em química e matemática, né? Eu fazia parte do time de física. E a gente começou a ministrar essas aulas e os resultados começaram a acontecer assim exponencialmente, né? Era uma época de alunos bastante ambiciosos, né? Alunos com grandes sonhos e ambições, e isso encaixou muito bem com aquilo que a gente tinha a oferecer. Chegou um momento, Mônica, que aos sábados vinha um ônibus fretado. Ele saía de Mirandópolis, ele passava em Valparaíso, no Trevo de Bento de Abreu, Guararapes, pegando vários alunos... Para trazer para aula. Para trazer para aula, né? Era um evento, né? Esses meninos, eles adoravam, obviamente, esse momento aqui, esse momento de... E você começou a ter uma grande porcentagem de alunos que passavam em boas universidades? Inclusive, né? Em função de hoje, nesse mundo pós-pandemia, a gente perceber um pouco da perda de ambição de alunos, né? Alunos, depois a gente fala sobre isso, muito conectados, né? Você acha que isso foi só pós-pandemia? Eu acredito que piorou. Ou só piorou? Eu acho que só piorou. Mas eu tô com um projeto de só fazendo um corte, de contar a história desses alunos lá atrás, que foram meus alunos, que tiveram propósitos correlatos aos meus de fazer uma grande universidade e hoje são profissionais bem-sucedidos. Então eu tenho ciência que uma grande universidade é uma porta extremamente aberta para ascensão social, cultural, intelectual e, por que não, econômica. Então o propósito é esse. Então o MFQ ele conseguiu entregar. Você tem toda a razão, né? Eu fiz PUC São Paulo. Ótimo. Né? Não exerci o direito, porém, toda a bagagem que essa universidade me deu serviu para o jornalismo, serviu para a minha faculdade de jornalismo, serviu para a minha vida, para o resto da minha vida. Sem dúvida. Né? Então, casa exatamente com o que você está falando. Você tem contato, eles me questionam, né? Ele fala assim, Beto, mas e se eu eu conheço gente que não fez uma grande universidade e está muito bem sucedido. Ok, eu sempre gosto de falar de 2 P's aqui, Mônica, de possibilidade e probabilidade. Possibilidade, todos têm. Todo mundo tem. Agora, a probabilidade, ela é muito maior quando você está num grande centro, numa grande universidade. Você tem professores que escreveram livros, né? Perfeito. Sabe? Que desenvolvem pesquisa. Que são internacionalmente conhecidos, desenvolvem pesquisas. Isso pesa. Pesa bastante. O mercado de trabalho, quer queira, quer não, ele é muito seletivo, né? Antes, infelizmente, tem uma triagem, ou felizmente, muito grande quando esse profissional chega ao mercado. E uma das triagens é essa, né? A língua estrangeira,
a universidade que ele cursou, o curso que ele cursou, e depois, obviamente, vão conhecendo esse profissional, esse futuro profissional, para ver as habilidades que ele tem interpessoais, né? E aí, desses 14 alunos, você foi para 180. E aí, quando é que mudou o nome e tudo mais? Daí, na verdade, eu sempre fui uma pessoa não gananciosa, muito pelo contrário. Ambiciosa. Ambiciosa. Ambição é bom, isso. Ganância não. Exatamente, não é isso. Eu acho que a ambição, ela sempre... Acho que eu herdei isso dos meus pais, do meu avô, e a gente sempre teve isso dentro da gente, né? Esse espírito de empreendedorismo, etc. E eu notei, né, na verdade, esse senso de curiosidade, né? Esse espírito questionador, essa sede de saber. Eu comecei a perceber que Araçatuba, a educação, estava vivendo um momento isso em 2016. Estava faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Era como se fosse uma commodity. Todo mundo oferecendo produtos. A mesma coisa. Com muita facilidade. Similares, exatamente, né? Você quer dizer assim, havia bons produtos, porém similares, né? Similares. E quando é muito similar, naturalmente, ou a briga obviamente se dá pelo preço, ou quem tem condição de buscar algo diferente vai buscar. E onde os estudantes iam? Para os grandes centros. Então, saíam estudantes de Araçatuba para São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e aquilo me incomodava muito. Eu falava, cara, a gente tem profissionais muito bem qualificados na nossa cidade. Por quê? Mandar para fora é custo, é insegurança dos pais, é uma alimentação que ele não consegue acompanhar. Sofrimento viver o tempo todo com os pais. Com 16 anos, por aí 17 anos, tem que ir embora ficar sozinho. Né? Ele tem a história de um sobrinho meu, que eu não sabia, ele me contou agora. Que diz que meu sobrinho ligou para ele e falou, olha, meus pais me mandaram para São Paulo para fazer cursinho, não estou aguentando. Você me ajuda? Para entrar numa boa faculdade, né? Para entrar na USP? Exatamente. E ele entrou na USP, né? Exatamente. Administração na USP, é uma pessoa fantástica, é um amigo meu até hoje. Ele é um menino empreendedor, ele é um menino de visão, ele tem visão. Diferenciado. Né? Eu me lembro que eu estava saindo num sábado à noite da missa. É você, viu, Lucas, que a gente está falando. É você, Lucas Malulho, você mesmo. Tocou meu telefone e ele falou, Beto, eu não estou aguentando essa vida aqui de São Paulo, de cursinho, e casa bem com isso que a gente estava falando, né? Aí eu falei, Lucas, se você achar que deve, pode voltar que eu te ajudo nesse processo de preparo, né? E ele realmente chegou no final do ano, ele foi aprovado na USP, uma conquista assim ímpar. Nossa, eu me lembro. A família ficou toda contente. Exatamente, foi olhando isso que eu falei, Araçatuba carece de um cursinho pré-vestibular, que eu sempre até então trabalhava com pré-vestibular. Mesmo nível dos de São Paulo. Exatamente, é isso que você pensou? Exatamente isso. Eu falei, como que eu posso criar, digamos assim, um produto, um serviço aos moldes dos grandes centros, né? Então, na época, eu tentei ir sozinho, não consegui. Aí um pai de um ex-aluno ficou sabendo que eu estava tentando esse processo, ele se aproximou de mim, a quem eu agradeço muito essa oportunidade da gente fazer naquele momento uma sociedade. E nós fomos, digamos assim, para cima juntos, né? Fizemos parceria com o Sistema Poliedro de Ensino e conseguimos trazer um cursinho pré-vestibular. A ideia inicial era para 90 alunos. Com 15 dias de matrículas abertas, nós já tínhamos 144 alunos e tivemos que abrir um novo prédio em uma semana ali na... Você está com quantos alunos hoje? Hoje passa de 300. Poxa, que maravilha. É uma luta, né? Mas chegar... Foi um processo que envolveu um trabalho muito forte. Agora, se manter, eu acredito que é um desafio constante. Para passar numa boa universidade, o aluno tem de estudar, tem que ter dedicação. Né? Como é que vocês incutem, como é que vocês fazem o adolescente nessa fase da vida, né? Que é difícil você fazer ele entender que se ele não sentar, não estudar, se ele não levar a sério, ele não vai conseguir. Exatamente. Esse sempre foi
e sempre será um grande desafio de todos nós que trabalhamos com educação, principalmente essa educação com um propósito de alta performance. Eu costumo olhar, fazer o trabalho da frente para trás. Eu falo assim, qual é o seu objetivo de vida, né? Onde que você quer chegar? Eu quero chegar, por exemplo, na faculdade X, eu quero fazer isso. Mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero ter um bom emprego. Mas por que eu quero ter um bom emprego? Ah, porque eu quero construir uma família. Aí eu vou sempre indagando. Por que eu quero construir uma família? Pô, porque eu quero ser feliz. Então eu percebo que a grande maioria a última resposta é sempre essa, a felicidade. Né? Aí eu consigo fazer esse paralelo. Eu falei, você está vendo que parte disso está associado às suas escolhas? Então a gente faz esse trabalho de conscientização, que não é um trabalho fácil. Assim, eu vejo com inteligência artificial, né, com tudo que está acontecendo, muitos atalhos, né, para os jovens. Muitos atalhos, coisas que para nós foram muito mais difíceis, para eles hoje é muito mais fácil, né? Como é que vai ser ensinar essas crianças que amanhã vão ser seus alunos, né? Como é que está a cabeça desses jovens hoje? Hoje nós temos... O preparo, acho que é o mais importante, o preparo. Hoje a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? Dessas crianças, desses adolescentes. É claro que o papel da família aí é fundamental, a imposição de regras, de limites. Nós vemos muitos jovens conectados no ambiente virtual e desconectados do ambiente familiar. Isso é uma preocupação. Isso que me preocupa muito, não é nem só do ambiente familiar, né? Não conversa com ninguém, é o tempo todo. Se você deixar, só não estar conectado na hora que está dormindo. Exatamente. E na hora que está comendo. Exatamente. Né? E aí, isso me preocupa. Isso é um grande problema, Você né? vai para uma empresa, você vai ficar no celular o dia inteiro? Como? Como que essas novas gerações chegarão lá, né? Chegará lá. Então, essa é uma preocupação. Eu acho que esse é um trabalho que deve ser feito dentro de casa, mas eu não isento a participação da escola, porque a escola exerce um grande papel nessa formação do cidadão em si. Então, eu acho que esse trabalho conjunto... Os pais têm que ser bem incisivos, né? Hoje em dia, eu percebo porque eu tenho... E explicar por quê, né? Exato. Eu tenho sobrinhos, né? Tenho uma filha de 2 anos e 3 meses. Ela já? Na verdade, já nasce mexendo. Nem deixa chegar perto, nem conhecer que existe, né? É melhor. Mas meu sobrinho, sim. Mas eu acho que isso é muito um trabalho de colocar limites. Eu vejo famílias muito permissivas hoje, sabe? Essa correria do dia a dia, essa pressa, e muitas vezes atribui ao celular um atalho para que a criança... digamos assim, se concentre em outra coisa e o pai possa, naquele pequeno momento, descansar, né? Eu acho que essa pressa que as pessoas estão cada vez mais também é um problema muito grande. A gente tem aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Os pais chegam cansados em casa, toma, né? Entendeu? Isso acontece muito. Punha na frente da televisão, toma. É para poder a criança não ficar... aborrecer, digamos assim. Exatamente. Né? Que é mais fácil para mim. Né? E você sabe que no mercado de trabalho, no futuro próximo desses adolescentes, eles serão exigidos dessas que nós chamamos de soft skills, né? Dessas habilidades de comunicação, de interação, empatia, por exemplo, proatividade. Eu acho um bom português, eu acho a comunicação, você saber se colocar. Eu acredito que quem sabe se colocar, quem fala bem, tem essa, você fala soft skill, né? Que tem essa sociabilidade, essa pessoa tem ela está à frente, né? Ela passa à frente de um monte de outras. Que, vamos supor, que se um jovem hoje tiver isso, ele já ganha... Ele já passa à frente de um monte de outros, porque a vida profissional vai te exigir isso. Sem sombra de dúvidas. Né? Não é todo mundo que vai trabalhar em casa, em home office, não é todo mundo que vai trabalhar assim. Você vai ter que... Não é? Muito pelo contrário, né? Você vê que tem várias empresas que estão invertendo esse processo, né? Que no primeiro momento estabeleceram home office e agora estão voltando atrás em função dessa queda de produtividade. Tem estudos que mostram, recentes, que mostram essa queda de produtividade. Então,
a necessidade desse relacionamento interpessoal. Pessoas com pessoas. Pessoas com pessoas. Isso é muito importante em todas as fases da vida, né? Na fase da infância, uma competitividade saudável, eu diria também, né? Sem dúvidas. No mundo corporativo, não é isso? Sem sombra. Na vida em si, né? A gente vai estar em todo momento competindo com alguém, seja buscando de uma maneira justa, espaço, né? Ninguém puxa tapete de ninguém, mas de uma maneira justa, a vida é uma competição. A vida é uma competição. Então foi isso. A gente montou o cursinho pré-vestibular. Conseguimos aí centenas e centenas de aprovações e depois rumamos para o ensino médio, né? Construímos uma escola em parceria, né? E essa escola em 2020 foi inaugurada bem em meio à pandemia, né? Foi uma preocupação muito grande, porque a construção terminou no momento da pandemia, a gente inaugurar com a pandemia. No auge dela. No auge, então foi uma preocupação muito grande, mas superamos esse degrau, né? E graças a Deus estamos no momento aí conseguindo levar o nosso propósito à frente, sustentando de maneira bastante equilibrada e bastante organizada a nossa empresa, a nossa escola, e cumprindo esse propósito, né, que a gente tem de vida, que eu tenho de vida, que é mudar vidas de tantos jovens e também ser uma liderança pelo exemplo, né? Você começou com um propósito de mudar vidas e eu espero que você continue, porque assim, uma coisa é você ter uma empresa para ficar milionário e não esquecer o seu primeiro objetivo, né? Perfeito. Que a gente sempre tem um primeiro objetivo na vida e às vezes você acaba ficando milionário e aí você vai esquecendo esse objetivo e aqui ela fica uma empresa somente para geração de lucro e aí eu acho que perde seu propósito. Muitas empresas acontecem isso. Eu espero que o engenheiro químico, que um dia ficou feliz dando uma aula e percebeu que podia ajudar a transformar uma vida, né? Sempre tenha isso em mente. Sim, né? Eu falo que eu entrei na educação, nunca, isso eu sempre falei até dentro da minha casa, nunca foi e nunca será o dinheiro em primeiro plano. Claro que ele é importante, que nós temos responsabilidades. A gente precisa dele totalmente, né? Precisamos, mas ele nunca foi o fator principal, tanto é que eu saí de um emprego aí que eu Estava super bem para ficar com 4 alunos. Para ganhar muito menos do que eu ganhava na Nestlé, mas acreditando nesse propósito, né? E as coisas aconteceram. Hoje eu continuo desenvolvendo, né, esse espírito curioso aí, buscando com criatividade sempre inovar. Lançamos agora um aplicativo que usa inteligência artificial para fazer planos de estudos personalizados, autoral. É o único do Brasil que faz isso. Há 7 anos eu estou num projeto, uma metodologia de Stanford que eu estudei, de matemática para crianças. Implementamos o projeto há 3 anos. Estamos levando para 2 caminhos, unidades próprias e também no modelo B2B, colocando dentro de escolas, né, para as escolas, né, aplicarem a metodologia. Então, sim, alguns braços aí que exigem bastante da gente, né? Mas muito feliz por estar nesse processo, né? Eu vejo muito hoje os jovens falando assim, mas eu não sei o que eu quero fazer. Alguns, eu não sei o que eu quero fazer. Por exemplo, a pessoa sabe até a área que ela gosta, humanas, exatas ou biológicas, tá? Mas ela não sabe o que ela quer fazer. Como é que faz? Eu tenho na minha família um exemplo. Como é que faz? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu acredito que é usar as ferramentas que ele tem em mãos, né? Usar da sua curiosidade. Eu sempre digo o seguinte, né? A gente tem que procurar nossa profissão em cima de uma trilogia. Aquilo que nos apaixona, foi isso que eu encontrei na educação. Aquilo que eu tenho condições de ser o melhor naquilo que eu estou me propondo a fazer.
E por fim, que aquilo também possa acelerar o seu denominador econômico, não é? Possa te sustentar. Possa te sustentar. Então, eu acho que o modelo ideal é isso. Paixão pelaquilo que se faz, ter condições de ser ou estar entre os melhores e aquilo sustentar o seu denominador econômico. Então, deve-se sempre ter em mente o desejo de estar entre os melhores. Sem sombra de dúvidas, né? O mercado de trabalho é muito seletivo. Se você não tiver metas ambiciosas, eu acredito que estabilidade não existe, Mônica. Se a gente achar que chega num determinado momento, atingir uma estabilidade, eu posso me acomodar. Tranquilo, eu posso me acomodar. Rapidamente, seja no mercado, seja na vida, essa situação pode se inverter e o custo disso é realmente muito caro. Nesse caso que você comentou, de o estudante não saber o que quer, eu acho que usar bastante o espírito investigativo, né? E eu sempre falo para eles assim, olha, pelo menos uma noção, um cheirinho você tem. Então, faça 2 pontes. Converse com quem já é um profissional daquilo que você pensa e conversa também com o estudante que está naquela universidade que você possivelmente queira cursar. Muitas vezes, e aquelas pessoas, psicólogos que fazem aquela... Vocacional. Vocacional, isso. Orientação vocacional. Isso funciona? Isso funciona. Funciona bem, né? Inclusive, é uma dos diferenciais competitivos que a gente tem no Delta. A gente tem uma psicóloga própria, né? Porque realmente chegam muitos alunos para cursar o primeiro ano do ensino médio sem ter discernimento. E quem já terminou o colegial, você tem o cursinho, né? Tem o pré-vestibular também. Pré-vestibular. E ela presta esse serviço também para essas pessoas. Para essas pessoas. Eu falo que eu fiz um ano de cursinho e foi um ano muito de crescimento, de amadurecimento, porque na época eu prestei e fui aprovado na Academia Militar, prestei Direito e prestei Veterinária. Então eu não tinha discernimento daquilo que eu queria. Então, muitas vezes, não há necessidade dessa pressa, né? Não. Eu acho que buscar aquilo com calma, com sabedoria... Eu acho que aprender é sempre bom. É sempre uma bagagem que você vai ter para o resto da vida. Olha, eu fiz uma faculdade. Não é perdido. Mas eu fiz uma faculdade, mas eu descobri aquilo que eu já falei. Eu descobri que essa não é a minha vocação. Vamos fazer outra. E tem vários casos desses, né? Eu tenho um aluno, inclusive, que eu quero convidá-lo para fazer o seu depoimento, né? Ele tinha feito análise de sistemas, ele trabalhava numa empresa aqui de Araçatuba, uma empresa grande, e ele no meio do caminho, ele falou, não, cara, não é isso que eu quero para minha vida, eu vou fazer cursinho, você me ajuda e eu vou prestar medicina. Hoje ele é médico, ele já foi aprovado na residência, já está minimamente com uma vida equilibrada e aí com uma série de planos pela frente. Não é perdido, eu acho que tudo que você faz... Nenhum aprendizado é perdido. Eu acredito nisso por experiência própria, né? Então, não sei, para mim é assim. Né? Sem assim, a minha verdade não é absoluta, mas eu vivenciei isso, né? E o que você diria para os alunos que vão prestar vestibular? Porque estão se preparando para prestar vestibular. Esses alunos, eles precisam ter dentro de si, encontrar dentro de si esse propósito, né? Precisam ser ambiciosos, precisam buscar, ao meu ver, tá? E respeito quem pensa diferente, mas grandes universidades. Como a gente falou aqui, uma grande universidade abre muitas portas. Então, esse estudante, minimamente, ele tem que ser ambicioso, né? Ele tem que buscar mais. Uma vez que é ambicioso, eu acredito que alguns atributos o ajudarão nessa caminhada. Primeiramente, ele precisa escolher muito bem o lugar que ele vai estar, né? Quem vai conduzi-lo nesse processo até a universidade. Uma vez que esse lugar foi bem escolhido, eu acredito que rotina é fundamental. Saber o que estudar, como estudar, quando estudar. Tão importante quanto é ter a sua vida também social, seu momento de lazer, seu momento de família, sua atividade física. Eu sempre falo que quando... Tem que ter pausas, né? Tem que ter pausas. A gente tem que ter pausas na vida, né? Tem que ter pausas, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que ter essa rotina minimamente equilibrada é fundamental para essa busca por uma grande universidade, que não é uma tarefa fácil.
não é uma tarefa fácil, as vagas oferecidas não acompanham a demanda, a competitividade cresce, as provas se tornam cada vez mais difíceis, mais interdisciplinares. Por isso que eu sempre digo, eu sou contra a inclusão, mas não é essa inclusão que eles estão pensando, de pessoas que oferecem serviços sem inovação, como a gente falou, com muita facilidade de comparação, que ficam canibalizando o mercado, que trabalham olhando só para preço. E assim, não tem segredo. Para você manter um negócio minimamente em pé, ou você enche a sala de alunos, ou você desqualifica ou desvaloriza, aquele bem que é o seu mais necessário, que é o seu corpo docente. Né? Se você encher a sala de estudantes ou desqualificar um docente, você vai minimizar a qualidade. E minimizando a qualidade, não tem aprovação. Então, hoje, para você ser próspero e conseguir ser aprovado, você precisa estar perto de pessoas que entregam valor, de pessoas que propõem experiências e estratégias minimamente efetivas para esse aluno, porque o vestibular não é brincadeira. Para você ter uma ideia, o ano passado a Faculdade de Medicina de Rio Preto, o último convocado, teve 90% de nota final. O último convocado. E nós tivemos um aluno que foi aprovado em segundo lugar. Né? Poxa, teve 90%. O último colocado. O último colocado. Então, esses vestibulares mais competitivos exigem. E nós precisamos olhar para quem realmente tem diferenciais competitivos. A única coisa que eu tenho um pouco, assim, fico muito triste é que, infelizmente, eu acho que no Brasil devia ser diferente. Eu acho que assim, as melhores faculdades, essas faculdades deveriam ser pagas. Tá. E as outras faculdades deviam ter um subsídio do governo, sei lá o quê, para aquelas pessoas que não vão conseguir nunca chegar nessas faculdades. Pode conseguir, tem alguns que conseguem, que estudam, sei lá, com um método próprio de estudar e conseguem, né? Mas aqui eu acho que no Brasil é tudo invertido. É tudo ao contrário. Né? Hoje eles têm algumas ações, o Brasil vem caminhando muito forte para ações afirmativas, né? Que são as ações de cotas, tanto para estudantes de escolas públicas, quanto para o que eles chamam de PPI, né? Preto, Pardo, Indígena, né? Assim a denominação. E isso está democratizando um pouco mais o acesso. Eu, particularmente, num determinado momento da minha vida, a hora que isso surgiu, eu não fui muito a favor. Também. Né? Mas hoje você percebe que as notas dos aprovados por essas ações afirmativas são notas que não se distanciam tanto daqueles estudantes de escolas privadas. Né? Então, não foge daquilo que você falou. Né? Não foge daquilo que você falou, que esses estudantes aí que passam desta forma, eles focaram. Eles são ambiciosos, não é? Exatamente. Então, e esse negócio de foco que você falou, eu gosto sempre de uma frase que eu vi no G4 Educação, de um dos sócios fundadores, chamado Thales Gomes. Ele fala assim que foco exige desconexão. Né? Eu acho que calha muito bem com isso que a gente estava falando sobre essa hiperconectividade dessa geração e o quanto isso pode ser benéfico se bem utilizado. Você não vai a lugar nenhum, né? Porque, tipo assim, mesmo jovem, você tem que perguntar para ele onde você se enxerga quando você terminar a faculdade. E depois mais 5 anos, onde você se enxerga? E depois mais tanto, onde você se enxerga? Né? E você tem que ir se enxergando. Né? Se você tiver algum familiar ou algum conhecido que esteja nessa faixa etária, faça essa pergunta para eles. Dificilmente eles terão... Não vão responder. Não vão responder. Né? Não, que pena. É bem isso, que pena. Beto, muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço a oportunidade. Que história fantástica do químico que virou educador. Você vê que coisa... Não esperava, nunca imaginava isso, mas acho que fui agraciado por... A vida dá umas reviravoltas assim, né? Mas muito obrigada. Obrigado você. E na próxima quinta-feira a gente tem mais uma história para você, aqui no Histórias.